Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de francês. Meu nome é Gabriel e se você está vendo esse vídeo é porque você está querendo aprender ou melhorar o seu francês. Eu vou te mostrar que aprender francês pode ser muito mais fácil do que você imagina e que você é 100% capaz, desde que você tenha o método certo para isso. Mesmo que você ache que seja muito difícil falar francês, demore demais para conseguir, seja muito caro fazer aulas, não tenha tempo para aprender, seja tímido e tenha medo de falar, ou que esteja muito velho para isso, se você acredita que um desses motivos pode estar te atrapalhando, eu quero te dizer que eu te entendo. Eu também já passei por dificuldades para aprender um novo idioma e eu tenho a solução para você, então fica até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa saber para que você saia do zero e atinja a fluência no francês, sem sair de casa, sem joguinho, sem método tradicional. E eu sei que você pode estar achando que tudo isso é bom demais para ser verdade, mas o que eu vou te passar a seguir é o resultado das minhas vivências pessoais de mais de 15 anos, aprendendo, estudando e ajudando inúmeras pessoas a falarem francês. Bom, e já que você está aqui comigo, quer dizer que você está interessado em aprender francês com o meu método. E eu estou muito feliz com isso e te parabenizo pela sua iniciativa. O francês é um universo novo no qual você irá mergulhar. Você irá se redescobrir durante a jornada de aprendizado e pensar, por que eu não fiz isso antes? Então vamos passar para a coisa séria, que o nosso tempo aqui é curto. Mas antes de te falar de fato o que você precisa fazer para aprender da maneira mais eficiente possível, eu preciso te explicar como não aprender francês. Caso você esteja fazendo alguma dessas 4 coisas que eu vou falar, pare imediatamente. Isso é muito prejudicial ao seu aprendizado. Vamos lá. Número 1. Não manter contato constante com o idioma. A frequência é uma das coisas mais importantes para que o método funcione. Escolas tradicionais de idiomas têm encontro 1 ou 2 vezes somente. Você não pode se limitar a isso. É necessário não somente 1 a 2 dias por semana, mas um estudo diário e com muita dedicação. É necessário que você se sinta na França. Coloque seu celular em francês, assista série, ouça músicas, pesquise sobre as principais notícias da França ou do Canadá, sinta-se dentro da cultura. Número 2. Estudar muita gramática e ficar preso à teoria. A gramática deixa a gente engessado em um padrão que na prática é deixado de lado em muitos dos casos. Vamos focar na prática, em diálogos, e a gramática vem em segundo ou até terceiro plano. Número 3. Achar que tudo precisa sair perfeito. Lembre-se, feito é melhor que perfeito. O importante é alcançar o objetivo de se comunicar e começar a executar o mais rápido possível. Não se prenda nos detalhes. Número 4. Ser passivo ao processo de aprendizado. Esperar o idioma se instaurar em você sem fazer nenhum esforço. Caso esteja escutando um áudio e não saiba determinada palavra que te chamou a atenção, pesquise-a, entre no Google, jogue no tradutor, pesquise em um dicionário. Uma dica valiosa nesse sentido é utilizar o dicionário mais conhecido da França, que é o Larousse. E não importa o que aconteça, não se esqueça da seguinte frase: aprendizado deve ser algo prazeroso. Se apaixone pelo processo. Goste de ficar pesquisando horas sobre a cultura. Veja os principais canais de televisão e as notícias, como em M6, TF1, TV5. Imagine você viajando para Paris, conversando com as pessoas, o que você falaria, aonde você iria. Crie uma jornada para você, seja dono da sua própria história. Seu sonho está muito mais perto do que você imagina. E agora que eu já te contei o que não deve fazer e que o aprendizado deve ser uma jornada prazerosa, quero te contar um pouco da minha história, de como aprendi, me apaixonei pelo idioma e virei professor de francês. Eu comecei a estudar francês há mais de 15 anos atrás. Tudo começou assim. O ano era 2002 e a minha mãe tinha acabado de se formar na faculdade. O mercado de trabalho estava bastante complicado naquela época e ela decidiu ir tentar a vida na Europa, como muitos brasileiros fazem e provavelmente você conhece alguém assim. Ela decidiu ir para a Suíça para tentar novas oportunidades e ter uma melhor qualidade de vida. Após alguns meses por lá, ela voltou para o Brasil para me buscar para que eu fosse morar com ela.
Com apenas 6 anos de idade, começou a minha trajetória no universo do idioma francês. Durante 5 anos, eu frequentei escola, fiz amigos que alguns cultivo até hoje, enfim, aprendi muito e principalmente vivi muitas experiências que guardo com muito carinho. Só que depois de quase 5 anos lá, eu ainda com 11 anos, a minha mãe decidiu voltar para o Brasil para tratar de uma depressão, e eu acabei voltando com ela para Goiânia, a minha cidade natal. Voltando para o Brasil, o francês ficou parado dentro de mim por alguns anos, chegando ao ponto de não praticar por meses, mas sempre gostei muito do idioma, escutava músicas e via diversos filmes para não esquecer. Um pouco mais velho, com 14, 15 anos, voltei para lá para visitar por alguns meses, sempre nos finais de ano. E sempre que tinha esse tipo de oportunidade de viver o francês de verdade novamente, era uma alegria imensa para mim, pois me vinha diversas lembranças de quando era. E quem não possui boas lembranças da infância e gosta de se conectar com elas? O francês está comigo há mais de 15 anos. Não me lembro direito como era a minha vida sem falar francês. Mas a grande virada de chave mesmo veio quando entrei na faculdade. Em uma nova cidade, morando sozinho pela primeira vez, tentando me adequar ao novo ambiente, procurei o centro de línguas da minha universidade, a Universidade Federal de Goiás, atrás de um grupo de estudos para poder manter a prática do francês. Contei a minha história a eles e pediram para que eu fizesse um teste. Fiz o teste e, para minha surpresa, me fizeram uma proposta para que eu ministrasse uma aula de francês, pois estavam precisando de professores. No começo pensei, será que sei o suficiente para ensinar? Como vou me portar na frente dos alunos? Tenho apenas 19 anos, como vou dar aula de alguma coisa? Não sei como preparar uma aula. Então eu comecei não somente a retomar os meus estudos de francês, mas também iniciei uma jornada incansável atrás dos melhores métodos comprovados para aprender e ensinar idiomas de maneira eficiente. Sempre que encontrava alguma técnica nova, testava tanto em mim para melhorar o meu francês, inglês e idiomas que aprendo, quanto nos meus alunos. Inclusive, faço isso até hoje. O método está em constante melhoria. E depois de alguns anos testando diversos métodos de poliglotas, vendo palestras do TED Talks de especialistas, testando nos meus alunos e em mim mesmo, pesquisando materiais, traçando uma rota de aprendizado, cheguei em um método eficiente e descomplicado de aprender o francês. Mesdames et messieurs, je vous présente. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o método francês na prática. Um método simples, baseado no desenvolvimento humano, que te levará a alcançar seus objetivos e destravar o francês, igual o próprio nome já diz, na prática. Sem apego à gramática, sem esperar falar tudo certinho para se fazer entender e de maneira prazerosa. E agora você deve estar se perguntando, em que consiste esse método? Antes de tudo, é importante entender os conceitos de input e output. Input é tudo que entra, no nosso caso aqui, tudo que você escuta e lê em francês. E o output, que é a fala e a escrita. Essas duas faces do aprendizado estão intimamente conectadas. Quanto maior for a sua capacidade de treinar os ouvidos e a leitura, naturalmente, maior será a sua capacidade de conseguir se comunicar e escrever em francês. Para você entender que isso faz todo sentido, imagine uma criança. Ela fica meses escutando as pessoas se comunicarem, treinando input, para somente após alguns meses conseguir falar as primeiras palavras. E assim acontece também com a escrita na alfabetização. Primeiro, as crianças aprendem a ler as sílabas, falar as palavras, memorizar, para depois conseguir escrever de maneira correta. É a mesma coisa, guardando as devidas proporções. Agora que já entendeu isso, vou te apresentar os 3 pilares básicos do método francês na prática. São eles. Número 1, estudo de diálogos. Número 2, leitura dos textos. Número 3, memorização de vocabulários. Vou explicar melhor agora em um passo a passo simples. Quero que você pense na jornada de estudo de cada material como um caminho que devemos percorrer. E que para isso precisamos construir uma ponte. E essa ponte se baseia em 6 passos. Passo número 1, escutar o diálogo sem legenda. Primeiro, vamos pegar um diálogo de aproximadamente 1 minuto. Vamos escutar sem legenda para que possamos sair da zona de conforto e treinar a partir de hoje
o nosso ouvido a escutar em francês. Ou seja, aqui criamos um desnível. Passo número 2. Escutar o diálogo com legenda. Depois, iremos escutar novamente o áudio e agora teremos o apoio de legendas em francês para nos guiar. Nesse passo, já começamos a entender melhor o diálogo. Aqui estamos construindo os primeiros degraus. Passo número 3. Comparação francês-português. Iremos comparar linha a linha os termos em francês com os termos em português. Aqui já estamos na metade do caminho. Passo número 4. Estudo guiado trecho a trecho. Em quarto lugar, e aqui entra a importância de alguém para te puxar para cima com força, um estudo do diálogo passo a passo, ensinando as regras e os pormenores da língua e as suas curiosidades. Passo número 5. Compreensão oral pós-estudo do texto. Em quinto lugar, iremos escutar novamente o trecho escolhido para verificar se a construção foi bem feita. Passo número 6. Memorização por flashcards. E por fim, e não menos importante, em sexto lugar, iremos treinar a memorização de conteúdo a partir dos trechos escolhidos pelo aplicativo de memorização espaçado Quizlet. Esse aplicativo tem como base ajudar a gente a aumentar a nossa curva de aprendizado, ou seja, a gente repetir determinadas palavras ao longo de diversos dias para a gente conseguir memorizá-las da maneira mais eficiente. Esse é um método que os poliglotas do mundo inteiro utilizam para poder falar qualquer idioma. O segredo é que não tem segredo. Não estou inventando a roda. Só quero que você entenda que o simples é eficaz. Com o acompanhamento certo, você será capaz de se comunicar mais rápido do que imagina. A minha missão é ajudar cada vez mais pessoas a falarem francês. E se esse é o seu sonho, se você está motivado, se você tem esse objetivo, eu estou inteiramente disposto a te ajudar. Então vamos começar os estudos de francês agora. Vamos aplicar o método a uma passagem curta para que você estude o trecho junto comigo. Mas antes, olha só o que um dos meus alunos falou sobre o método. Je m'appelle Anderson, j'ai 26 ans, j'habite au Brésil et je fais les cours de français avec Royal e c'est exceptionnel. E aí, pessoal, meu nome é Anderson, né? Eu sou bacharel e pós-graduando em Geografia, né? Curso francês há 4 semestres, 3 desses com o professor Gabriel. Então, eu sou testemunha, né, de todo o empenho, dedicação e esforço dele, né, por aprimoramento do método, e a gente também acaba que é muito beneficiado de todo esse esforço, né. Então, ele contribuiu muito, né, na nossa ampliação do domínio de oralidade, compreensão, escrita e fala, né, do francês. Então, fica a dica aí. Merci beaucoup, Gabriel. Fala pessoal, chegou a hora do nosso conteúdo aqui, da nossa aula de abertura da nova turma do Francês na Prática. É um prazer ter você aqui comigo. Essa é a primeira vez nesse vídeo que a gente se vê de maneira dinâmica, olho no olho. Olha só, para a gente aplicar o nosso método aqui, eu peguei um diálogo curto, tá bom? Para a gente analisar seguindo os passos do método francês na prática. O conteúdo que eu peguei do M6, que é um dos que eu aconselhei a vocês durante esse vídeo, eu peguei um trechozinho pequenininho de uma série muito famosa lá na França que se chama Scène de Ménage, que é cena de limpeza. Com a marca registrada da comédia francesa, que é a ironia, tá? E uma característica do personagem masculino é que ele é bastante rabugento, tá? Então vocês vão perceber aí nesse diálogo de 26 segundinhos aí um pouquinho de como é a comédia francesa, tá? Então a gente já vai adentrando um pouquinho aí, não só na língua, mas também na cultura, nos principais programas de televisão, a gente já está adentrando, tá? Coisa, pessoal, que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês peguem um caderno de anotação. Agora nós vamos entrar em modo aula, concentração total. Não deixe seu celular te atrapalhar. Se você estiver dentro de casa, fala que você vai estudar agora. Não deixa ninguém te atrapalhar. Agora é modo aula total. Foco aqui no francês. Vamos estudar a partir de agora. Outra coisa é o seguinte, não fique assustado com a primeira vez que você ouvir o áudio. Por quê?
porque a função é essa mesmo, fazer a gente sair da zona de conforto do nosso ouvido, tá? Aos poucos a gente vai construir a nossa ponte e vocês vão ver a mágica acontecendo. Mas vamos focar em tentar diferenciar as palavras, tentar analisar o comportamento dos personagens para que a gente tente, assim, mesmo sem saber exatamente o que eles estão falando, entender o diálogo, entender o máximo possível do que está acontecendo, tá bom? Então é isso que eu espero de vocês agora. Foco e concentração. Vamos que vamos. Primeiramente, sem... Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais il est les matins comme ça. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah, bon. Fais pas chier. Então é isso, um diálogo bastante rápido aqui para a gente analisar junto as suas principais partes, tá? Então olha só, no começo eu falei que o velho é rabugento, mas aqui ele tá um pouco alegre, né? Começou o dia bem. E aí ele chega e começa cantando. E aí ele pega uma fruta, né? Então esse é o começo do diálogo. Vocês vão entender esse já já, tá? Então vamos escutar mais uma vez, sem legenda, para a gente tentar tirar algumas palavrinhas aí, mesmo que você nunca escutou francês, eu quero que você preste bastante atenção. Tenta começar a diferenciar as palavras, tá? Onde ela começa, onde ela termina. Vamos lá. Eles não começaram o diálogo ainda, tá? Vou dar uma dica para vocês. Tentem perceber o tom de voz deles, a mudança de expressão deles, tá? Para tentar compreender o diálogo de uma maneira geral. Tentando usar sempre os três canais: o auditivo, o visual e o sinestésico. Nesse caso aqui, tenta prestar atenção na mudança de comportamento do velhinho. Vamos lá. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais il est les matins comme ça. Voilà. Voilà, c'est fini. C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah, bon. Fais pas chier. Então é isso, um diálogo rapidinho, que no final ele fala um palavrão, tá? Aqui, como o francês é na prática, até palavrão tem no meio da conversa, tá? Mas é bastante, assim, cauteloso usar. Aqui é porque está num contexto de comédia, num contexto cotidiano, e aí acaba usando pela questão da intimidade, tá? Mas é muito cauteloso usar esse tipo de expressão, tá bom? Só para a gente deixar claro desde agora essa questão, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês a legenda aqui, para vocês irem acompanhando junto. Só na legenda agora, tá? Ó, por que eu quero que vocês prestem atenção? Por que no começo eu falei sobre a questão do pó, porque isso vai formar uma palavra, tá? Aí que é o nome da fruta que ele tá pegando. Então vamos lá, vou explicar mais pra frente. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais il est les matins comme ça. Voilà, c'est fini. C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah, bon. Fais pas chier. Essa minissérie é muito famosa na França, tá? Há muitos anos que ela existe, é bem tradicional, então provavelmente se você for para a França algum dia você vai ter contato com esse tipo de coisa. São pequenos bordões, assim, sabe? Tipo uma Zorra Total, vamos dizer assim.
Então é bastante interessante porque pega de fato muitos diálogos caseiros, muitos diálogos da prática e principalmente expressões que a gente nunca vai ver em métodos tradicionais, em escolas tradicionais, porque é coisa prática mesmo da língua francesa, tá? Então não vai ter em livro, por exemplo. Agora eu já vou começar a explicar para vocês, ó. Ele começa cantando pom, pom, pom. Quer dizer maçã, que é a fruta que ele pega, né? Vamos ver o iniciozinho para vocês terem uma noção, ó. Ele chega na cozinha cantando pó, e aí ele acha uma maçã. Aí como ele tá de bom humor, que é inclusive o nome desse capítulo, aqui ó, de bonne humeur. Olha o biquinho, de bonne humeur. Quando for fechado, fecha muito. Quando for aberto, abre muito, tá? Então, gesticula aqui, ó, a boca, tá? É a dica de pronúncia, a primeira dica de pronúncia aí da aula. Humeur. Tudo bem fechado. Aí ele fala maçã, maçã. E ele chega com a maçã. Aí vamos escutar depois o que ela fala. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ela fala impressionada, né? Porque ela tá acostumada, é o marido dela, ela tá acostumada com ele rabugento. Aí ela chega e fala pra ele: Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? O que tá acontecendo com você? Qu'est-ce qui t'arrive? Junta tudo, ó. Qu'est-ce qui? Tá? Por enquanto a gente só tá passando o olho, ó. Aí ele vem aqui, né? Ah, rien. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça. Então, junto, né? Vocês podem ver que aglutina tudo, né? O é do je, a gente fala j. Aí junta assim, ó, fica suis de bonne humeur. Suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Aí aqui ele junta, né? Nia, nia. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Junta tudo, né? Então seria, ah, nada. Eu acordei de bom humor. Eu estou de bom humor. Nesse aqui, acordei, na verdade, é o verbo estar. É o verbo estar na primeira pessoa. Esse je suis, que ela pronuncia assim, suis. Eu estou de bom humor. Suis. Então vamos revisar, olha só. Presta atenção na compreensão oral, tá? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Il y a fica il y a des matins comme ça. Então, tá começando a fazer sentido desde a primeira vez que vocês escutaram até agora, já tá melhorando a pronúncia. Então a gente não precisa saber nada de gramática por enquanto, para a gente começar a diferenciar as palavras. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais il y a des matins comme ça. Certo? Então vocês viram? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça. Essa primeira parte, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? O que é, tá? Então, qu'est-ce que? Qu'est-ce qui? O que é que? Qu'est-ce qui? O que é que? Tá? Então vocês podem ver que não tem muito o que explicar. Na verdade, a gente precisa mesmo é memorizar o vocabulário. Então, qu'est-ce qui? O que é que? Tem até um certo cognato, né, entre essas duas expressões. Aqui é em francês, aqui em português. Tanto que elas se parecem. Qu'est-ce que? O que é que? E no português falado, na prática, a gente fala que aqui, que aqui. Seria isso aqui. O que foi? O que está acontecendo? Qu'est-ce qui t'arrive? Então, no português falado seria o que está acontecendo? O que foi? No francês fica qu'est-ce qui t'arrive? Com você. Esse T aqui
dá essa noção de com você. T'arrive, a toi, a você. Embaixo vem esse que t'arrive. O que ficou aqui em cima? T'arrive. Te acontece. O que te acontece, né? Então, pra gente, o que, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? O que é que te acontece? Pra gente é o que foi com você. É esse o que te acontece. Em francês a gente fala qu'est-ce qui t'arrive? Então vocês estão vendo que não precisa de nada de gramática. Vocês estão começando a entender. O verbo arriver, qu'est-ce qui t'arrive? É o verbo arriver, que é chegar ou acontecer na segunda pessoa. Então, tu arrives. Aí lembra, nada, rien é nada. Vocês podem perceber, por exemplo, vocês já sabem falar, né? Obrigado. Merci. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aí a pessoa, para falar de nada, ela fala de rien, de nada, né? Então esse rien aqui é nada. Nada. Rien. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Então fica. Então, je suis de bonne humeur. Esse je suis, a gente pronuncia assim, je suis, de maneira prática, a gente pronuncia desse jeito, mas quer dizer eu sou ou eu estou. Nesse caso é estou. É o verbo ser ou estar na primeira pessoa, igual no inglês, né, que é o verbo to be. No francês, o verbo être. Verbo être é o verbo estar ou ser, tá? Então é isso. Anotem aí que é um verbo muito importante. E a primeira pessoa dele é je suis, tá? Eu prefiro ensinar desse jeito. No primeiro diálogo a gente entende como que fala eu sou. No segundo diálogo a gente entende como que fala você é. E assim sucessivamente, do que eu dar uma lista de verbos para vocês decorarem e aí semana que vem vocês já vão ter esquecido tudo, entendeu? Então a gente aplica essas conjugações no diálogo, tá? Igual qu'est-ce qui t'arrive? T'arrive. Aí a gente já vê, ó, você, o que está acontecendo com você? O que acontece com você? Aí a gente já está estudando a conjugação na segunda pessoa do verbo arriver. Agora aqui, dessa vez, a gente está estudando a primeira pessoa, je, quer dizer eu, do verbo être, que é je suis. Na maneira prática de falar, a gente enxuga e fala suis, suis, suis de bonne humeur, de bom humor, tá? Uma coisa interessante é o título, né? Se a gente voltar aqui, ó, de bonne humeur, na verdade no título não, né? É porque la bonne humeur é feminino em francês e em português é o bom humor, que é masculino em português. Então, olha só que interessante. Isso aqui vai acontecer, vai bagunçar um pouco nossa cabeça, mas acontece, a gente vai memorizar isso aí sem problema. Mas o que acontece? Tem algumas palavras, alguns substantivos que em francês é feminino e em português é masculino e vice-versa. Nesse caso aqui, o bom humor em português é la bonne humeur. Então, esse lá aqui quer dizer a, bonne é boa, humeur, humor. Je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Então, esse de, esse é e esse é, eles ficam mudos. Então, je e de fica je, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Então, sempre focando em entender a pronúncia, tá? A compreensão oral. Aqui a gente não está estudando quase nada de gramática. É só pronúncia, só vocabulário. Pronúncia, vocabulário. Pronúncia, vocabulário. De vez em quando a gente vê verbo, mas sempre contextualizado. Aí depois ele fala assim, ó. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Vou separar de novo, ó. Qual que é esse fonema aqui? Sé, 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 sé. Eu sei. Esse pá é o não. E pourquoi é porque a resposta. Né? A gente não tem diferença no francês de acento, sem acento circunflexo, tá? Eu não sei por quê, tá? Então fica ao contrário. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Eu não sei o porquê. No francês,
Da gramática, no francês escrito, a gente escreveria com ne aqui antes, tá? Então vocês devem ficar, quem está estudando aí, deve ter achado até um pouco estranho não ter, né? Mas é o seguinte, se for de maneira bastante formal, ou principalmente na escrita, a gente escreve assim, je ne sais pas pourquoi. Mas na hora da gente falar, o ne a gente não fala, e esse a gente junta. Então, para deixar a pronúncia, eu vou je sais pas pourquoi. Não sei o porquê. Então, vamos treinar? Ó, treinem comigo. Eu sei. Sé, sé. Eu sou ou eu estou. Suis, suis. Por exemplo, eu sou brasileiro. Suis brésilien. Suis brésilien. Suis brésilien. Eu sei falar francês. Sais parler le français. Sais parler le français. Sais, suis, sais. Suis, sais. Se a gente for fragmentando, a gente vê que fica mais fácil, tá? E eu não estou explicando nada de gramática para vocês. Essas coisas vocês vão memorizar. Lá na frente eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Mas, por exemplo, o je, vocês já estão internalizando aí que é eu, né? E isso é importante, internalizar as coisas, beleza? Então aqui a gente já viu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Agora a gente vai ver essa próxima frase aqui. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Vou fragmentar de novo para a gente estudar. Olha só. Il y a. A gente pode falar il y a, mas se for no francês, na prática mesmo, a gente fala il y a. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Então, esse il y a, essa expressão como um todo, quer dizer há ou tem. Existe, tá? Existe. Só isso. Ah, mas eu estou estudando há mais tempo, professor, e eu sei que o ele quer dizer ele. Exatamente, perfeito. Mas quando a gente junta essas três palavrinhas aqui, é uma expressão em conjunto, tá? Ela não tem significado palavra por palavra se a gente traduzir ao pé da letra para o português. Ela tem um significado em conjunto de haver, existir, tá? E a gente pronuncia na prática ia. Existe manhãs assim. Então, olha só, il y a, existe. De matin, manhãs, tá? Existe algumas. Se de, mais pra frente a gente vai entender ele melhor, o artigo, a gente vai ver isso no tempo certo. Mas aqui, como é uma coisa um pouco mais rápida, para mostrar para vocês para o método, seria um artigo indefinido. Algumas ou umas. Tem algumas manhãs, olha o S aqui de plural, tá? Esse S demonstra plural. Existem algumas manhãs assim, comme ça, comme ça. Então, uma coisa muito usada no diálogo prático no francês é essa expressão aqui, ó. C'est comme ça, é assim. Ou até mesmo, dependendo do contexto, é assim mesmo, concordando. C'est comme ça, c'est comme ça. Tá? Vocês vão ouvir muito isso aí se vocês tiverem contato com alguém que fala francês. C'est comme ça. Aqui no nosso caso fica il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Então, olha só, ele chega cantando. O que é pom? Maçã. Lembra dessa musiquinha aí. Maçã. Qu'est-ce qui t'arrive? O que está acontecendo com você? O que foi com você? Lembra? Qu'est-ce qui? Aí ele fala, rien. Rien de rien. De nada. De rien. Merci, de rien. De nada. Rien, nada. O suis, aí vem de bonne humeur, que é de bom humor. Sais pas pourquoi, não sei porquê. E il y a des matins comme ça, tem manhãs assim. Vamos escutar?
Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais les matins comme ça. Viu, gente? Já tá melhorando da primeira vez? O que importa é isso. O método, ele funciona desse jeito. É uma caminhada, é uma ponte. Da primeira vez que a gente escuta, a gente sai da nossa zona de conforto. A gente olha e fala, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí, na segunda vez, a gente coloca a legenda. Aí já começa a clarear. Aí, vem a explicação trecho a trecho, com a pronúncia, com as dicas, com as nuances do idioma. E aí, agora a gente vai continuar o nosso estudo, que a gente não terminou o diálogo. Olha só, aí depois disso vem a próxima parte. Voilà, c'est fini. C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah bon. Fais pas chier. Ó, vamos lá, de novo. Tudo junto. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais les matins comme ça. Voilà, c'est fini. C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah bon. Fais pas chier. Então vocês viram a mudança de expressão nele? Agora a gente vai ver no texto o que essa mudança de expressão significou. Olha só. Essa parte a gente já viu. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis de bonne humeur, je sais pas pourquoi, il y a des matins comme ça. Aí vem pra cá. Voilà, c'est fini. Esse voilà, eu já vi até muitas pessoas usarem ele aqui no Brasil, que seria um voilà, uma coisa mágica, ou se não, num contexto de um chefe de cozinha terminou um prato, ele fala voilà, né? Mas nesse caso aqui ele quer dizer pronto, c'est fini. Lembra que eu falei assim, ó, vou apagar isso aqui pra cima. Eu falei isso aqui, ó, que a gente pode falar c'est comme ça, é assim. Esse c'est a gente utiliza em muitos contextos, igual aqui, ó, c'est fini. C'est fini também é uma coisa que eu já escutei brasileiro falando, mas aí aqui a gente fala c'est fini, né? Mas eu já ouvi muita gente falando. Então a gente fala assim, c'est fini, acabou, está acabado, c'est fini. Então, voilà, c'est fini, pronto, acabou. Pronto, acabou. Não tem essa expressão em português? Vou até colocar aqui. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Em francês, voilà, c'est fini. Beleza? Nada muito difícil, né, gente? Pegando a pronúncia, estudando as palavras, a gente vai precisar muito pouco de gramática, tá? Foca nesse método que vocês vão falar francês. Vamos escutar depois? Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Fragile, hein, la bonne humeur. O que ela fala? Vamos tentar citar? C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah bon. Ó, ela fala assim. Esse é um vício de linguagem do francês. Eles usam muito. Quem acompanha meus vídeos no YouTube já tá ligado nisso. Mas olha só, ela fala assim, c'est fragile, hein? C'est fragile, hein? Ela junta isso aqui assim, ó. Vamos passar pro bloco de notas. É como se ela falasse assim, c'est fragile, hein? C'est fragile, hein? É frágil, né? É frágil, né? C'est fragile, hein? La bonne humeur. O bom humor, que a gente já viu lá em cima, né? Que em português é o bom humor, em francês é a boa humor. Então, é isso. E aí depois vem essa palavrinha aqui que é usada bastante em contextos no francês. Carrément, que seria um literalmente. Carrément. Pode vir até no final aqui, ó. Aparece, ó. Só que no francês, a gente fala assim, ó. Carré, colocar assim, carrément. Então esse M assim, M-E-N-T, a gente pode colocar como mon. A gente pode colocar como mon, carrément. Aí entra o que eu tenho avisado sobre gambiarra fonética. Muitas letras no final das palavras a gente não pronuncia. Uma delas é o T. Então, o T a gente não pronuncia quando ela está no final da palavra. Um exemplo é essa palavra aqui, carrément. Carrément. Literalmente. Então, muito usado em qualquer contexto no final da frase para enfatizar. Ué, carrément. Sim, literalmente. Né? Então, muito usado. Então, fica assim. C'est fragile, hein? La bonne humeur.
carrément. O que é interessante? Vocês irem repetindo comigo, tá? A gente vai fazer uma coisa bastante durante o curso que vai treinar a pronúncia que se chama shadowing. Shadowing é como se fosse sombra, sombreamento. Então, eu falo, vocês vão ser minha sombra, vocês vão repetir. A gente vai fazer isso já já, tá? Com todo o contexto. Eu falo, vocês repetem. Essa parte fica, c'est fragile, hein? La bonne humeur. Carrément. Literalmente. Então, aqui que vem a graça do diálogo, né? Ele chega feliz, cantando, acha uma maçã, tá rindo pro vento, fala que tá de bom humor. Aí passa, ele fica bipolar, vai pro outro lado do ciclo do humor e já tá mal-humorado de novo e vira pra mulher dele e fala, fais pas chier. Essa expressão aqui, ela é um palavrão, na verdade, tá? E quer dizer não enche, de uma maneira bem mais leve, quer dizer não enche, tá? Mas assim, poderia ser outras coisas bem mais vulgares. Eu até deixei aqui como recado para vocês, tá? Então, no contexto que tá falando que é comédia, que é para fazer rir, uma comédia irônica igual o francês, tem total sentido ter essa palavra aí, tá? E eu tô colocando ela aqui exatamente para eu explicar isso para vocês, porque isso aqui nunca vai ser falado numa escola de idiomas, nunca. Mas aqui a gente está falando para vocês. Então, é muito interessante saber dessas coisas, tá? E ele fala, fais pas chier. Eu não vou chegar a explicar por dentro desse palavrão aí, dessa expressão, tá? Mas só fica aí de interesse para vocês. Fais pas chier quer dizer não enche o saco, enfim. A gente vai parar aqui a nossa explicação, tá? Então, aqui de baixo eu coloquei algumas expressões que a gente considerou importante, tá? Que sejam treinadas durante a semana a partir da memorização, tá? Para a gente pegar a nossa curva de memorização, a nossa curva de aprendizado e sempre deixar ela nivelada, treinada com as expressões que a gente está aprendendo. Não adianta nada a gente ver a videoaula hoje e amanhã esquecer dessas expressões aqui, tá? Porque elas vão aparecer de novo. O suis, o c'est, tá? O porquê, no sentido de perguntar, tá? Esse pourquoi aí é muito usado para perguntar. O IA, voilà, c'est fini, pronto, acabou. Qu'est-ce qui t'arrive, que é o que está acontecendo com você? E aqui eu fiz uma juntando tudo que seria c'est fragile la bonne humeur, carrément. É frágil o bom humor, literalmente, tá? Então, vamos repetir as pronúncias aqui para vocês irem treinando junto comigo, tá? Então eu falo, vocês repetem. Pomme, 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 maçã. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? O que está acontecendo com você? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Il y a des matins comme ça. Cuidado para não pronunciar matins, tá? É matin. Vou até escrever aqui para vocês entenderem melhor essa pronúncia. Fica assim. Matin. Matin, que é manhãs. Il y a des matins comme ça. Depois, voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Aí depois, aqui vem a parte mais engraçada, na verdade, do diálogo, tá? Aí ela fala, bem irônico, falando, c'est fragile, c'est fragile, junta tudo aqui no final da fragile, la bonne humeur, o bom humor, carrément, olha só o R, carré, ré, como se fosse, dá uma ré aí no carro, ré, mas é mais forçado ainda. E é como se fosse com circunflexo no português. Então é bem forçado no R e E. Tipo Renata. Só que é ré. Forçado. Carrément. Então, ó. Matin. A gente fala carrément.
a gente fala mais ou menos do mesmo jeito. Carrément. 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 Eu gosto de explicar assim porque fica mais claro para quem está começando a pronunciar. Carrément. E depois, fais pas chier. Não enche. Fais pas chier. Tá? Então vamos escutar o diálogo inteiro aqui, para ver se ficou claro. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bon, rien, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais les matins comme ça. Voilà, c'est fini. C'est fragile, hein, la bonne humeur. Ah bon. Fais pas chier. Então, assim, gente, essa série aqui é muito conhecida, vocês estão entendendo? Scène de ménage, tá? Ménage é limpeza, cenas de limpeza, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem bastante. Eu fui no site, peguei no site, mas tem muito no YouTube, isso aqui é muito divertido. Vocês podem fazer isso com muitos contextos, tá? Se eu fosse vocês, eu entraria depois nessa plataforma aqui que eu indico para os meus alunos para treinarem essas principais expressões aprendidas hoje na aula, tá? Então, olha só, eu já fiz o flashcard, eu vou mandar os links dessa aula, o material em PDF, o áudio para vocês colocarem, escutarem durante a semana, o vídeo e o Quizlet, eu vou mandar tudo por e-mail para vocês terem acesso, tá? Mas olha só que interessante, para vocês treinarem e para vocês memorizarem. Vocês podem ver que a gente não fez nada de gramática, a abordagem gramatical foi bem baixa, tá? E a gente conseguiu entender o diálogo de uma maneira razoável. Eu acredito que da primeira vez que a gente escutou para essa agora, sanou quase 100%. Então aí vocês vêm no Quizlet aqui e treina. Ó, je suis de bonne humeur. O que é? Estou de bom humor. E isso tem com 6 expressões aqui, tá? Ó, je sais pas pourquoi, il y a des matins comme ça, voilà, c'est fini. Você pode ver que tem esse tipo aqui, que aí você vai fazendo, enfim. Tem vários tipos. Entra na plataforma que vocês vão se impressionar. Se vocês quiserem estudar mais contextos desses sozinho, que esse método, muito além de eu querer que vocês entrem no curso para a gente estudar junto e ter acesso a muito mais materiais, de muito mais densidade, para aprender cada vez mais e tendo um nível de hierarquia para a gente subir juntos, eu quero que vocês também aprendam a estudar o francês sozinho. É um prazer ter você aqui nessa aula para a gente poder estudar pelo menos um trechinho aqui rápido de francês. Durante o nosso curso vão ter muitos mais contextos, tá? A gente vai ver com séries, com filmes, com músicas, com restaurante, com viagem, enfim. Tem vários módulos aí, tá? Para que você em um ano tenha acesso a um conteúdo completo de determinados contextos que eu tenho certeza que se você viajar, você vai utilizar várias expressões aprendidas comigo aqui no Francês na Prática. É um prazer ter você aqui. Eu espero que você estude francês o máximo possível a partir desse método, que não é fácil. Que você utilize esse método para você estudar francês, que é fácil estudar francês. Que é simples estudar francês, mas não é fácil. Com o método certo, você vai ser 100% capaz de conseguir. Utilize isso, faça isso com regularidade, utilize todas as dicas que eu te dei aqui. Antes da gente acabar essa aula, eu quero que você continue aqui até o final, que eu tenho uma surpresa para você. Mas antes disso, eu quero te mostrar o que os meus alunos têm falado sobre o meu método. Salut, je m'appelle Gustavo, je suis un étudiant de français avec Gabriel. J'ai 21 ans. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo e tem um tempo que eu venho estudando francês com o Gabriel. Tem sido uma experiência muito boa, porque ele é um ótimo professor, ele é extremamente dedicado, traz material pra gente, para poder melhorar na escrita, na fala e ouvindo muito melhor o francês, porque a gente sabe que o francês não é uma língua tão fácil assim,
mas não é impossível, né? E estudando um pouquinho cada dia, traz muito material, isso é um ponto muito forte dele, porque a gente vê muita coisa e o tempo inteiro ele tá trazendo novidade pra gente, metodologias novas, material novo e sempre trazendo dicas, pequenas dicas que fazem muita diferença. Então, é um ótimo professor, eu super recomendo. Eu quero dar a oportunidade a cada vez mais pessoas aprenderem comigo o francês na prática. Mas a verdade é que não existe fórmula mágica, existe um método certo. Para que você destrave o francês e alcance seus objetivos, você precisa, além de um método eficiente, dedicação, conteúdo de qualidade e consistência nos estudos. Dedico inteiramente o meu tempo ao francês e uso essa minha habilidade para eu poder viver do que eu amo. E assim poder ajudar a todos da melhor maneira possível, com conteúdo de qualidade, equipe de qualidade, suporte e atendimento aos alunos. E foi pensando nisso que surgiu o Francês na Prática, que funciona como uma assinatura anual, com aulas gravadas, ao vivo, materiais exclusivos e uma interação entre os alunos. Além de apresentar a vocês várias técnicas de memorização, pronúncia e aprendizado de idiomas, para que você consiga estudar de maneira divertida e eficiente ao mesmo tempo. A plataforma escolhida para hospedar o site foi a Eduz, uma empresa de qualidade e confiabilidade, referência quando o assunto é ensinamento à distância. Todo o curso será oferecido por um acesso pessoal à plataforma, para que você possa acessar de onde e quando quiser. A Eduz também cuidará da parte de pagamento do curso. Relaxa que eu vou te mandar um e-mail explicando tudo certinho. As aulas básicas do curso serão sobre contextos importantes, como restaurante, supermercado, como ir no banco sacar dinheiro ou perguntar a alguém alguma coisa na rua, turismo, viagens, aeroporto, como também aulas temáticas, como francês com Netflix, francês com música, francês com notícias. E você está achando que acabou? Tem muito mais pela frente. Um bônus exclusivo de pronúncia para que você consiga falar até mesmo as palavras mais difíceis do francês. Um bônus exclusivo de memorização, onde você vai aprender como você pode fazer para memorizar muito mais palavras em francês em tempo recorde. E para completar, um grupo exclusivo de conversação sobre o tema escolhido para a semana. Mas você deve estar curioso para saber quanto tudo isso vai custar. Bom, apenas de bônus, eu posso te falar que eu estou passando muita informação que normalmente os cursos ou os métodos tradicionais, eles deixam passar, simplesmente por acharem que isso não faz parte do conteúdo do francês. Então, vocês não vão ver isso em outro lugar. Mas, na verdade, esse tipo de informação é crucial para que você aprenda da melhor maneira possível. É por isso que talvez você já até tenha feito curso de francês, mas ainda não consegue ter confiança para aplicar tudo aquilo que sabe. O valor do curso, com as aulas completas, mais os bônus, ficariam muito caros se eu cobrasse por eles separadamente. Mas posso te garantir que o custo para você que ficou aqui até agora é muito menor do que ele realmente vale. E antes de te revelar o preço, eu queria só fazer umas continhas rápidas com você das outras opções que você tem para aprender francês. E antes de te revelar o preço para entrar no nosso seleto grupo, eu quero fazer umas contas com você sobre as outras opções que você tem para aprender francês. Você poderia escolher uma escola tradicional de idiomas, onde você pagaria mensalidades absurdas e ainda assim ficaria preso aos métodos tradicionais e gramática pesada, por apenas R$ 250 mensais, mais matrícula e material, ultrapassando assim os 350 por mês. Se for multiplicar por 12 vezes, isso dá uma bagatela de R$ 4.800 por ano, somente para aprender francês. Um negócio tanto, para a escola de idiomas, não para você. Se você fosse pagar por aulas particulares, fazendo 2 vezes na semana, pagando um preço de R$ 40 por hora, que é o preço que eu cobro por aula particular, você gastaria R$ 320 por mês. Multiplicando isso por 12, dá um total no ano de R$ 3.840. Multiplicando isso por 12, dá um total no ano de R$ 3.840. Sem poder reassistir às aulas, tendo que adequar o seu tempo aos horários vagos do professor. Em terceiro lugar, nós temos os cursos online, que é uma ótima opção, pois pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora, é bem mais em conta, mas mesmo assim a gente tem que tomar alguns cuidados. Existem pessoas que prometem que você vai aprender um idioma novo em apenas 3 meses estudando e ainda cobram preços absurdos
por um conteúdo raso e com poucas aulas. Precisamos ter cuidado, porque a maioria está fazendo isso apenas para você comprar, prometendo coisas impossíveis de serem cumpridas. Então, eu não vou mentir para você. Normalmente, o idioma leva muito mais tempo do que apenas 3 meses para ser aprendido. Obviamente, em 3 meses nós podemos aprender muitas coisas, principalmente relacionadas ao que a gente gosta de fazer, aonde a gente gosta de ir. Mas aprender francês em 3 meses é muito difícil de acontecer, principalmente se você estiver saindo do zero. E ainda para completar, esses cursos estão cobrando de 2 a 3 vezes a mais do que a proposta que eu tenho para te fazer aqui hoje. O que eu considero bastante caro para um curso de apenas 3 meses. E o pior é que muitas pessoas ainda saem do curso precisando de auxílio para continuarem estudando. Eu só sei disso porque pessoas que fizeram esses cursos de 3 a 6 meses aí vieram falar comigo pelo meu Instagram, falando que até hoje não dou conta de falar francês. É tudo muito bonito essas promessas, mas não é bem assim que funciona. E foi por isso que eu criei o Francês na Prática. O Francês na Prática é uma assinatura anual de conteúdos pensados nos mínimos detalhes para que você tenha a melhor jornada de aprendizado possível. Ou seja, você vai ter acesso a muito mais conteúdo, por muito mais tempo, por um preço muito menor. Sério, não tem igual. Se você quer ter acesso a materiais como PDFs, áudios, vídeos, lives explicando o método, tirando dúvidas, praticando pronúncia, não importa se o seu nível é básico, intermediário ou avançado. O método Francês na Prática vai te ajudar a destravar o seu francês. Por menos de um cafezinho por dia, sério, por menos de um cafezinho por dia que você vai deixar de comprar, você consegue ter acesso a tudo isso que eu te falei e muito mais. E para te mostrar o quanto eu confio nisso, eu vou te mostrar as nossas garantias. Você tem 30 dias para testar o produto. Se você não gostar, se você enjoar, se você decidir voltar atrás, não querer aprender mais francês ou decidiu viajar, eu não quero saber, eu vou te devolver seu dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. E você tem uma garantia de 3 meses, 90 dias, para poder usar todo o produto. Se você assistir todos os vídeos que eu tenho para você, aplicar o método passo a passo e me comprovar isso, e mesmo assim você não tiver tido resultado, não tiver melhorado o seu francês, eu vou te devolver o seu dinheiro mais R$ 997 do meu bolso. Isso porque eu confio tanto no meu trabalho quanto na sua transformação e eu estou comprometido com o seu aprendizado. Portanto, meus queridos, o risco está comigo. Se você não melhorar o seu francês, eu te devolvo todo o seu dinheiro mais R$ 997. Então, olha só, se você realmente se interessa em aprender francês e está vendo esse vídeo até agora, tenho 3 escolhas para você. Primeiro, continue fazendo as mesmas coisas que você faz, me ignore e saia desse vídeo. Segundo, descobrir sozinho o que levei anos para aprender na minha jornada de aprendizado, ou se não, cair na promessa de algum desses cursos que te prometem francês em 3 ou 6 meses. A terceira opção é você clicar no botão abaixo, passar o seu cartão e entrar para o seleto grupo de pessoas que realmente querem aprender o francês na prática. Bom, eu sei que você deve estar indeciso agora. E a pior coisa que tem é estar indeciso quando a gente precisa tomar uma decisão imediata. Por isso, eu vou te ajudar a tomar a decisão correta. Se você está pensando que não tem tempo agora para aprender, que sua rotina está muito corrida, eu quero te falar uma coisa. Qual a sua prioridade hoje? Todos nós temos 24 horas por dia. Quando realmente vai ter tempo para fazer as coisas que você quer fazer? Provavelmente nunca, se não pararmos e agirmos agora. Se você não entrar agora, daqui a um ano você vai estar arrependido de não ter começado hoje. O tempo voa e precisamos identificar as boas oportunidades quando elas passam na nossa frente. Se você, por outro lado, está pensando que não tem dinheiro para comprar o curso, se realmente essa é a sua objeção, se você não está disposto a gastar um pouco mais de R$2 por dia para aprender um novo idioma que pode te abrir diversas portas, se você não está disposto a gastar um pouco mais de R$2 por dia para aprender um novo idioma que pode te abrir várias portas, isso com certeza não é para você. Não agora. Para terminar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está preocupado com a minha parte ou com a sua parte do trato? Repito o que eu disse acima. Eu estou disposto a te devolver todo o seu dinheiro mais R$ 997 do meu bolso, caso você não veja resultados efetivos no seu francês depois de usar o meu método e ver todos os meus vídeos. Essa é a sua última chance. Se você realmente está comprometido em aprender o idioma francês, clique no botão abaixo. Eu espero realmente poder te encontrar no nosso seleto grupo de pessoas que estão aprendendo o francês na prática. Só para fechar tudo isso,
Olha só o que os meus alunos estão falando sobre o método. Salut, je m'appelle Bruna e eu sou aluna do Gabriel há cerca de 1 ano e meio. Quando eu decidi que eu queria fazer francês, tinham 2 habilidades que o mestre queria desenvolver: a compreensão auditiva e a comunicação verbal utilizando o francês. E através do método que o Gabriel utiliza com a minha turma, eu tenho realmente conseguido alcançar e desenvolver essas 2 habilidades, tanto na memorização de vocabulário, aprender a pronúncia correta, quanto escutar e compreender áudios, filmes, músicas e série. Então, é um método que eu realmente gosto muito e indico. E também é um professor que eu confio muito e vejo claramente a dedicação dele em estar sempre se aperfeiçoando e sempre encontrando novas formas de passar o seu conhecimento. Então, eu recomendo muito. Obrigado pela sua presença nesse vídeo. É um prazer te ter aqui com a gente. Até a próxima. Bisu e tchau! E se você ficou aqui até agora, é porque esse conteúdo, de alguma maneira, agregou a você. Então eu queria te pedir o seguinte: se você tem alguma dúvida, ou se você realmente gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui abaixo, tá bom? Muito obrigado!